O reino de Deus. Como é que o reino de Deus aparece na profecia do Velho Testamento? No vídeo anterior eu falei um pouco sobre o reino e a profecia. Agora eu quero falar mais sobre a profecia, mostrando o reino, esse reino que vai acontecer na Terra, né? O que acontece na Terra, esse reino mediador, como o Dr. Alva J. McClain fala no livro dele, A Grandeza do Reino, que é uma grande inspiração. E eu sugiro a leitura desse livro, que é um livro grande, mas muito bem escrito. Bom, entendendo que a profecia, ela tem um aspecto interessante no tempo, que ela muitas vezes tem uma dupla referência, né? A profecia, ela enxerga aquilo que a história expõe como coisas separadas e a profecia também mostra um futuro, né? Ou mostra o fim. Então, muitas vezes ela tem um duplo sentido, um duplo cumprimento, né? Ela pode estar conectada a um evento próximo, né? Mas também a um evento distante. Exemplo disso falando do Messias e do seu reino, né? Isaías 13, por exemplo, do versículo 17 até Isaías 14, fala-se da tomada de Israel pelos babilônios, né? Fala na primeira parte, mas na parte final, né, a predição fala do reino que virá. Então, a profecia, ela tem que ser entendida, né, literalmente. A gente não pode pegar uma profecia, como muitos fazem, e espiritualizá-la, ou dar um cumprimento que não é o real, né? Então, o que é normal, o que é natural, que é óbvio, é que a profecia, o que ela diz é o que ela diz. Por exemplo, Isaías, quando Isaías profetiza, um menino nos nasceu, um filho se nos deu e o principado estará sobre os seus ombros, né? Do aumento desse principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi. Qual que é o sentido normal e natural? Né? Óbvio, um filho iria nascer e ele reinaria universalmente sobre o trono de Davi. Então, ele quando nasceu, ele não assumiu o trono de Davi, mas ele nasceu, o principado estava sobre os ombros dele, Jesus. Mas ele só vai assumir o trono de Davi, né, no reino que virá. Né? Isso é muito interessante. Então, e outros textos, né, da profecia, fala-se disso, né, do evento próximo, evento distante, e a gente precisa entender isso muito claro, né, porque a gente tem que entender como que a gente interpreta a profecia, né? Por exemplo, quando Jesus estava caminhando ali com os discípulos no caminho de Emaús, ele começou a discorrer sobre o que os profetas diziam a respeito dele, começando com Moisés, né? Então, Jesus pegou os profetas e falou dele para os discípulos desde Moisés, né? Então, como é que ele interpretou a profecia? Né? Como é que se interpreta a profecia do Velho Testamento especial? Né? Primeiro é o método, para mim, o mais, diria, natural, seria um método literal, né? Histórico, literal, gramatical, sem
sem torcer a palavra de Deus. Por exemplo, quando Isaías, o Salmo, fala que ele descerá como chuva sobre a erva ceifada, falando da vinda do Senhor, o modo como a vinda dele é como chuva sobre a erva, né? E isso, quando você observa o efeito da chuva sobre a erva ali no verão, você vai ver que é uma coisa gloriosa, né? Uma coisa abençoada, né? Uma coisa bela, a chuva. Né? Isaías 11:1, o reino vindouro é descrito, Jesus é descrito como um rebento, como raiz de uma terra seca, né? Ali, obviamente, Jesus é um descendente literal de Jessé, né? Porque está escrito isso, mas ele é um renovo, um rebento da raiz de Jessé. Isaías 55, por exemplo, diz que os montes romperão em cânticos e as árvores baterão palmas. Não devemos pressupor que árvores vão bater palmas, os montes vão cantar, mas que mostra o reflexo da vinda do Senhor sobre as árvores, os montes, porque eles vão vamos dizer, eles vão ter os benefícios da restauração da terra. Então, literalmente, é como se eles aplaudissem a vinda do Senhor, né? Quando o renovo de Jessé vier, Isaías 55, Jesus fala que em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Também, né, o que está mostrando é que a natureza será transformada, né, como Romanos vai dizer 8, né, que a natureza geme, esperando essa redenção da natureza, quando houver a vinda do reino, quando houver literalmente a restauração, né, das coisas, quando Jesus vier, porque Jesus vindo, ele vai ressuscitar os mortos, e aqueles que tiverem morrido em Cristo vão ser glorificados, e depois vão descer com ele para reinar nessa terra e restaurar a terra quando Jesus se assentar no trono de Davi. Então, a gente não pode pressupor que a profecia tem uma interpretação tipológica, né? Tem gente que tudo é tipo, muda os termos, põe Israel como a igreja, Jacó, aí quando a profecia fala de Israel e Jacó, Israel é a igreja, Jacó é o quê? Né? Tem dificuldade, né? Porque está torcendo a profecia, né? E por isso que o melhor valor é entender literalmente, né? Não significa que a gente não possa ver os tipos, né? Ou coisa desse tipo, porque quando tem tipos, eles têm pista na palavra de Deus que aquilo é um tipo. Então você não pode botar tudo como tipo. Exemplo, né, que um certo homem de Deus do passado, né, falando de Jó, ele diz que os 3 amigos de Jó representavam os heréticos. Os 7 filhos de Jó representavam os 12 apóstolos. As suas 7.000 ovelhas eram o povo fiel de Deus. E os 3.000 camelos são os gentios, depravados. Quer dizer,
o cara, de onde o cara tirou isso é difícil de você compreender e aceitar, né? É uma confusão. E muitos caem nessa confusão. Além disso, tem aqueles críticos também, né? Que critica tudo que diz respeito à profecia e tudo que diz respeito à vinda do reino, porque eles rejeitam o milênio, eles rejeitam a vinda de Cristo. E até onde vai a profecia no reino, né? Deus falou, diz a Bíblia, por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Atos 3:21, ou Hebreus 1, havendo Deus outrora, Hebreus, né, capítulo 1, outrora falado aos pais pelos profetas, a nós nos falou nos últimos dias pelo Filho. Né? Então, o que os profetas disseram sobre a vinda do reino futuro, desse reino que absorveria todas as coisas na terra? Jesus virá reinar na terra, como ele ensinou a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitos também pegam a oração do Pai Nosso, e esse vem o teu reino, espiritualiza a coisa, como se esse reino que estamos orando é algo sempre espiritual. Não, mas Jesus está falando de algo que vai acontecer na terra como no céu. Então, não é somente a vontade dele sendo feita no coração de alguns, mas é a glória de Deus enchendo toda a terra. Então, isso só vai ser possível quando Jesus vier, né, ressuscitar os mortos, glorificar os vivos e transformar essa terra, reinar sobre essa terra, né, porque o reino mediador do Senhor no trono de Davi está no futuro, e os profetas falaram isso. Como Miqueias 4:8 diz, a ti, ó torre do rebanho, outeiro da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Então, o que Miqueias está profetizando aqui no 4:8? Né? Que o reino viria em Sião, sobre Jerusalém. Né? Então, não dá para você pegar, transformar Sião na igreja e Jerusalém é o quê? Não, aqui é literal. O reino virá sobre Sião em Jerusalém. Jesus vai reinar ali, né? E sua vinda está relacionada à história. Como Amós vai dizer, naquele dia tornarei a levantar o tabernáculo de Davi, que está caído. Então, o governante desse reino futuro, ele vai ser um membro da raça humana, como está escrito em Gênesis 3:15. Ele vai ser descendente de Abraão, como está em Gênesis 17:8. Ele vai ser da tribo de Judá, como está em Gênesis 49:10. Ele é um rebento da família de Jessé, Isaías 11:1. Ele é um renovo da linhagem de Davi, Jeremias 23:5. Ele vai ser nascido em Belém, na terra de Israel, Miqueias 5:2. E ele é filho de uma mãe, uma judia virgem, Isaías 7:14. Ele vai se sentar no trono de Davi, Isaías 9:7, executando juízo e justiça na terra, Jeremias 33:15. Então, olha que Deus fala através de Jeremias aí. Assim diz o Senhor, se puderes invalidar o meu pacto com o dia e meu pacto com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar o meu pacto com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no meu trono. Então, Jesus vai reinar no trono de Davi,
Deus está dizendo, a minha aliança com Davi, né? E nas últimas palavras de Davi, Davi diz que haverá um justo que domine, será como o sol da manhã, quando a chuva brota a erva da terra. E ele diz que Deus fez comigo um pacto eterno, que meu descendente vai reinar. Então, ele falando de Davi, falando de Jesus. Naquele dia, Deus vai levantar o tabernáculo de Davi, que está caído, e vai levantar as suas ruínas, e as reedificarei, como nos dias antigos. Então, Amós 9:11, Deus vai reedificar o reino, mas a partir de Israel, a partir de Jerusalém, o governo do Messias vai demonstrar e vai manter a conexão histórica com o reino que existiu nos tempos antigos. O Senhor dos Exércitos reinará em Jerusalém, Isaías 24:23. Uau! Não é tipológico, é verdade. Né? Na visão de Isaías, o rei é visto julgando em favor dos mansos da terra, vai ferir a terra com a vara da sua boca, e a terra vai se encher do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Está Isaías 11. Ainda tem mais. Ainda habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, nela habitarão eles e seus filhos, os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Obviamente que Davi aqui está falando descendente de Davi, Ezequiel 37:25. Sua capital será a cidade de Jerusalém. Ele vai reinar no Monte Sião, em Jerusalém, Isaías 24. Lá a humanidade vai ver o rei na sua formosura, Isaías 33:17. Ali vai estar o trono de Davi. De Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Ou seja, quando Jesus vier, a palavra do Senhor vai se espalhar a partir de Jerusalém para o mundo todo. O reino de Deus, ele precisa vir na terra, onde ele foi rejeitado, Jesus foi rejeitado, foi esquecido, onde a honra de Deus foi desconsiderada, onde os seus mandamentos foram transgredidos, onde nações e reinos, em lugar de buscarem a glória e evidenciar o louvor a quem merece, porque ele é o Criador de todas as coisas, ao invés disso, eles o crucificaram, eles o rejeitaram. Então, naquele dia, aquele que espalhou Israel o congregará, como está escrito em Jeremias 31:10. E tem mais, olha que Deuteronômio diz: e sereis desarraigados da terra na qual estáis entrando para possuíres, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra, e nem ainda entre as nações descansarás. Isso, o exílio de Israel, profetizado lá por Moisés. Já o profeta Jeremias diz: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim cabal a todas as nações nas quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas castigar-te-ei com medida justa, e de maneira alguma te terei por inocente. Jeremias 30:11, que explica muito bem o tratamento de Deus com Israel, a punição de Deus pelos seus pecados, mas Deus nunca os rejeitará eternamente. Muitos povos e nações que existiram desde Gênesis não existem mais, mas Israel existe até hoje, e Jesus virá para restaurar o reino de Israel, onde ele é o rei. Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra esse reino pecador, e eu destruirei de sobre a face da terra. Contudo,
não destruirei de todo a casa de Jacó, diz o Senhor. Né? Amós 9:8, ele não vai fazer com que Israel suma do mapa, vamos dizer assim. Ele vai se compadecer deles. Né? Zacarias diz, serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus e eu os ouvirei. Zacarias 10. E será que como vigiei sobre eles para arrancar e derrubar, para transtornar, destruir e afligir, assim vigiarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Jeremias 31:28. E a palavra de Deus diz mais, ele vai levantar um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, os congregará desde os 4 confins da terra, Isaías 11. Aquele que espalhou Israel, o congregará e o guardará como pastor do seu rebanho, Jeremias 31:10. O Senhor teu Deus tornará a juntar-te dentre todos os povos, entre os quais te houver espalhado o Senhor teu Deus. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram e a possuirás. E te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. Profecia de Moisés para Israel, o futuro de Israel. Ele que tinha arrojado Israel para longe de si, dirá, e a ti, ó torre do rebanho, o outeiro da filha de Sião, a ti virá, sim, a ti virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Miqueias 4. E farei que sejais habitados como antes, falando dos montes de Israel, e vos tratarei melhor do que no princípio, Ezequiel 36. E isso tudo vai acontecer, os profetas vão dizer, isso tudo o que eu disse sobre a restauração de Israel vai acontecer nos últimos dias, porque está escrito, as glórias do reino do Senhor vai ser instaurado nos últimos dias. Então, as profecias de restauração de Israel são válidas para os últimos dias, e os dias que o Senhor vai reinar sobre eles no Monte Sião, desde agora para sempre. Miqueias 4:7. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz. A tua luz perpétua, e acabados serão os dias de teu luto. Então, os dias do luto de Israel vão terminar. Eu vou parar por aqui. Próximo vídeo vou falar um pouco sobre o Vale dos Ossos Secos, que é a restauração plena de Israel. Então, isso é um pouco do que os profetas disseram sobre o reino que virá. E o reino que virá, que será estabelecido em Israel, a partir de Jerusalém, onde Jesus Cristo se assentará no trono de Davi e vai reinar ali durante 1000 anos, que é o que está profetizado também no Apocalipse. Mas nós ainda vamos chegar lá. Então, que o Senhor abra os seus olhos, te ensine o caminho dele, te aponte para o reino dele, que você nasça de novo e entre no reino, esse reino que é eterno, que domina sobre tudo, mas sabendo que ainda vamos reinar com Cristo aqui na terra. Reinarão com ele aqui na terra, está escrito. Então, fica na paz, Dê um like no vídeo, vamos espalhar essas verdades para que os filhos de Deus compreendam o futuro que eles têm e que é brilhante no Senhor Jesus. Um grande abraço, fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.